também tem a fé correspondente dos autores. Ele está no mesmo mundo dos caras, na mesma dimensão. Enquanto os outros estão numa dimensão, numa outra dimensão de análise crítica e cética, principalmente o ceticismo, tentando entender um cara que está falando de fé, ele está num contraste, ele não vai entender. Você está no mesmo mundo dele. Você está no mesmo mundo de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, os mesmos autores, a mesma fé. Certo? A minha irmã, quando ela estudava no São Luís, né, ela participou de uma palestra que reuniu judeu, islâmico, quase uma palestra ecumênica, né? Aí o professor, acho que é professor, não sei, do islamismo, ela fez uma pergunta para ele que eu, na verdade, tinha mandado escrever para ela fazer para ele. Opa, que legal. Aí é o seu contato. E aí ele ficou meio assim, ele falou, na verdade você não vai entender o que a gente pensa, porque você não é do nosso ambiente. Eu acho que ele quis dizer essa mesma coisa que você disse, né? Sim. Que não dá para entender a revelação espiritual dele. Você teria que pensar como um muçulmano. Para ele entender. Eu acho que foi a mesma questão. Se fosse uma análise só crítica, não íamos entender o que ele quis dizer na questão espiritual. Né? Faz sentido. Eu acho que faz sentido mesmo. Agora que eu lembrei disso, porque você falou dessa maneira. Tem que tomar cuidado para não fugir um pouco, por exemplo, porque... Ele não usou esse argumento justamente para argumentar. Falou, como você não vai entender, eu não vou explicar. Então, ele poderia explicar. Falar, não, a explicação é essa. Se você não aceitar, o problema é seu. Mas é essa. Então você tomou uma posição. Agora você dizer, eu não vou explicar porque você não vai entender. Eu não lembro muito bem qual foi a pergunta que eu pedi para ela fazer, mas eu acho que foi alguma coisa sobre a jihad. Certo. Aí o que acontece? Se ele for, aí vamos falar francamente, se ele for explicar a coisa como ia chocar o auditório. Então o que ele queria é fugir da treta. Falou, como a coisa tá legal, né? A gente tá tudo amigo, fluindo, né? A gente vai tomar um café depois, vamos deixar quieto. Era um judeu, um islâmico numa igreja ia quebrar o pau. Uma escola jesuíta. Então, jesuítas ainda. Nossa, o pau ia quebrar. Mas é a mesma coisa, que ele tava fugindo. Pois é. Que é o que hoje o neopaganismo, através da ONU, das Religiões Unidas, ela está tentando tirar esse elemento de contraste das religiões, divergente, né? Os conselhos ecumênicos, está tentando diluir todas as religiões numa religião universal, tá ok? Aí o que acontece? A nova era. Quando você assim o faz, exatamente, quando você assim o faz, na verdade você está negando todas as religiões. Por quê? Todas as religiões, em algum momento, elas vão entrar em choque. Eu acho que, na verdade, você está negando o cristianismo. Porque... O Deus é impessoal, como diz, né, o Brahma, né, o impessoal, que tem vários avatares, um deles é Krishna. O Deus é Alá, tá certo? E ele é um e não é trindade. O Deus é triuno, tem Pai, Filho e Espírito Santo, sendo Jesus o único Filho de Deus. Então, em algum momento, os caras vão entrar em choque. Só dá certo pro Ou é só Jeová, né, e o Israel é o seu povo escolhido. Então, só dá certo pro brahmanismo. Porque o brahmanismo adota tudo. Cabe tudo lá dentro. Que Deus é Jeová. Como o ecumenismo acaba na hora. Nossa, então, o que acontece? Como, gente? Então o cara, ele fugiu da treta. Ele falou, olha, para não dar, quebrar o pau, vamos deixar assim, porque se for explicar mesmo, a coisa vai ficar feia aqui. Deixa eu correr que eu quero passar aquele negócio ali ainda. Com certeza. Hermenêutica, que ele está sendo aqui, hermenêutica é necessário para a exegese. Na exegese procuramos entrar no texto e ficar nele. Para sairmos dele, que ele coloca aqui, essa preposição, tirando lições para nós, portanto, hermenêutica é a síntese do resultado da exegese. Você entendeu? A exegese, o cara elaborou no texto, tentando entender o que o autor está dizendo, na ótica do autor, no ponto de vista do autor. Diferentemente daquilo que o pessoal fala por aí, que a Bíblia tem 1000 significados, mentira, a Bíblia tem um significado que interessa, que é o do autor. Quando você conseguiu o significado do autor, agora você precisa pegar o significado do autor e aplicar para nós. Você precisa fazer a ponte, porque aqui você tem um mundo do Antigo e do Novo Testamento. E aqui fora você tem outro mundo, tá? Com outras pessoas, com outra realidade, com outra sociedade. Então a hermenêutica vai lançar mão de todas as ferramentas para trazer daqui e aplicar aqui. Exatamente. Fazer a ponte, né, entre nós e eles. E aí o trabalho da hermeneuta, tá ok? A teologia bíblica e sistemática, para a gente fechar aqui, depois de estudar a história da formação do cânon, da crítica textual, da crítica histórica, do próximo passo é a teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia bíblica referimos ao estudo da revelação divina no Antigo e Novo Testamento. Ela se preocupa com a teologia
com o conhecimento, tá certo? Que está presente naquele livro. Então, a teologia bíblica vai se dedicar ali, ó. É isso que está presente no livro de 1 e 2 Samuel. Estamos estudando agora EBD, né? Então, a teologia bíblica vai estudar isso aqui, independentemente do resto. Vai estudar isso aqui. A teologia sistemática, veja, tema. A palavra tema está dentro de sistemática. Então, ela vai puxar pelo tema. Qual o tema? Soteriologia. Então, tudo que falar de soteriologia é interesse da teologia sistemática, tá ok? Então ela vai pegar em todo o texto bíblico, de Gênesis, da semente da mulher, né, até Apocalipse, né, quando Cristo fala que será um tabernáculo entre Deus e os homens, tudo fala de salvação, salvação da humanidade, tá ok? Então tudo isso é interesse da soteriologia, e a soteriologia está dentro da teologia sistemática. Teologia sistemática, e a teologia bíblica fala, olha, em Apocalipse, quando Cristo fala sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, está falando sobre salvação. Quando fala sobre isso aqui, está falando sobre os reinos. Quando fala sobre isso aqui, está falando sobre o anticristo. Por aí vai. Então, teologia bíblica e teologia sistemática se relacionam desta forma. Agora eu quero passar aqui, porque senão não vai dar tempo. Veja só. Já copiei tudo. Copiou, né? E pode tirar foto também, quem quiser. O Esdras Costa Bento fez isso aqui, eu achei isso aqui extraordinário. Isso aqui ele fez um edifício, né? Edifício teológico. Ele falou, ó, na base... Tá? Nós temos aqui a teologia exegética, baixa crítica, né, que ele acabou de analisar ali. Na baixa crítica, né, que é os primeiros andares, você tem os léxicos como ferramenta. Os léxicos são nada mais do que dicionários. Agora, qual é o problema? Coisa que eu já falei também outra vez que eu dei essa matéria. Se você pega um dicionário da língua portuguesa, tá? Você vai, tá lendo a Bíblia lá, você pega o dicionário da língua portuguesa. Se ele pegar a palavra batismo, o que ele vai dizer para você? Batismo pode ser por aspersão, por imersão, por representação, não sei o quê. Por quê? O dicionário não tem um compromisso com a origem da palavra na Bíblia Sagrada. Ela vai dar para você o que batismo significa de modo geral. Então ele vai pegar batismo em culturas católica, protestante, hindu, céltica, sei lá, em diversas culturas. E ele vai passar para você, ó, batismo, a palavra batismo, nessas diversas culturas significa isso, tá? Agora, e a palavra baptismos, do grego, tá certo? Empregado no Novo Testamento. Aí você tem um favorecimento para, dentre os sinônimos, imersão. Então você vai ter o favorecimento desta ótica, tá ok? Mas isso você só vai obter num léxico. E aí o léxico está preocupado não com o que a palavra significa hoje, tá? Para as diversas culturas, mas sim o que ela significava na Bíblia. Então o léxico está voltado, ele é fiel ao grego do Novo Testamento, tá ok? Então ele vai, por isso que o léxico é muito mais eficiente do que o dicionário em língua portuguesa. Mas você precisa dos dois. Então você vai no dicionário, mas se você quiser uma pesquisa mais detalhada, você vai no léxico. Esse léxico ele é o quê? Ele é o dicionário do hebraico e dicionário do grego. Léxico do hebraico e aramaico geralmente, você pega, ou o léxico do grego, tá certo? No Novo Testamento. O dicionário Vine eu recomendo para todos, hein? O dicionário Vine é maravilhoso, porque ele pega os dois. Ele adota as palavras do hebraico, aramaico e do grego numa obra só. Claro que é resumido, mas é suficiente. Você consegue fazer um bom estudo com ele. Ele põe a palavra original, ele põe a transliteração, que a transliteração você pega. Aqui vai estar no dicionário Vine. Dicionário Vine. Você vai pegar no original, né? YHWH, tá ok? Yahvé. Aí ele vai transliterar, tá? Colocar em língua portuguesa, depois ele vai traduzir aqui. Então o Vine, ele é muito eficaz, muito bom. Então o léxico, tá? Que é mais eficiente que o dicionário em portuguesa. E aquele Wycliffe? O Wycliffe é maravilhoso, só que ele não é só dicionário. Ele, para mim, ele está como dicionário, mas para mim é uma enciclopédia. Porque além de estudar as palavras, ele vai estudar temas também. Então você pega lá, religiões. Ele vai pegar as religiões cananeias, vai fazer um grande estudo para você. Então, se você conseguir gastar um pouco mais, comprar o Wycliffe também, 150 e poucos reais. Mas que é melhor, cada um vai abordar de um jeito. Então, o Vine se preocupa com as palavras. O Vine se preocupa com temas. Então, ele vai abranger. Você comprar os dois, o Wycliffe se preocupa com os temas. Então, dentro da base do estudo, na exegese, ele vai se voltar para o estudo das linguagens originais, né, dos léxicos, o hebraico, aramaico e grego. Ele vai fazer a isagoge, tá ok? Que ele vai pegar todo o estudo do cânon da escritura, desde a formação até a estrutura do cânon.
especial, quando fala acerca dos autores, uma análise